bom ver vocês, que bom que vocês vieram para mais um momento legal com Jesus no meu inverno. Se agasalha, porque tá dizendo por aí que essa semana vai fazer bastante frio, tá? Não anda descalço, nada dando só de meias no chão gelado, tá bom? Toma o chocolate quente que a mãe faz, o cappuccino, o cafezinho quente, né? Toma o leitinho quente que a mamãe faz, a sopinha gostosa, para não pegar resfriado. Se alimenta para ficar forte, tá? Para não precisar tomar remédio de resfriado, tá bom? Ok, então vamos relembrar o nosso versículo-chave do nosso momento legal com Jesus no meu inverno. Vocês lembram que nós estamos falando agora em julho? Tá lá em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa é a nossa divisa. O nosso tema nós já falamos, que é o momento legal com Jesus no meu inverno. Na fazendinha é assim mesmo, o galo canta logo cedinho. Balançando o corpinho pra louvar a Jesus. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé, hey, hey. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, girar, gritar, Jesus é o nosso rei. Pular, girar, gritar, Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Tá demais! Já aprenderam? Então do início, comigo. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé, hey, hey. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, girar, gritar, Jesus é o nosso rei. Pular, girar, gritar, Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Fiquem bem quietinhos para ouvir a história. Nosso Pai do céu quer falar agora. Amém? Amém. A nossa história de hoje, o versículo-chave dela está lá em 2 Pedro 3,18. Diz assim, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, 2 Pedro 3,18.
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O nosso versículo-chave é esse aí, 2 Pedro 3,18. Está dizendo que nós precisamos antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já vai entender isso através da história, certo? E o tema, o título da nossa historinha de hoje, a nossa última cor do livro Sem Palavras, vocês lembram que cor que é? Sabem dizer que cor que é? Hoje nós vamos falar sobre a cor verde. No nosso convite a tia deu 2 pistas, né? Que era a cor da grama e que era a cor das copas das árvores, certo? Nós vamos falar sobre a cor verde, que quer dizer crescimento. Então o título da nossa história é A Página Verde, certo? Então vamos lá. O personagem de hoje que nós vamos estar falando, o nome dele, crianças, é Timóteo. Olha lá. A história de Timóteo, ela foi contada há muito tempo atrás. Ela está lá na Bíblia Sagrada, certo? Na Palavra de Deus, lá no Novo Testamento. Timóteo foi uma criança igual vocês, assim, e eu acredito que todo dia ele escutava da mãe dele e da avó. A mãe dele se chamava Eunice e sua avó se chamava Lloyd. E ele escutava, né? Timóteo, venha, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Timóteo, venha, vamos orar. Né? Ele foi crescendo dessa forma. E eles estudavam nos rolos, nos pergaminhos, os rolos, estão vendo? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, essa era a Bíblia deles, né? A Bíblia deles. E eles estudavam sobre o Antigo Testamento, sobre as coisas que aconteceram lá atrás, né? Sobre Jesus que viria para o mundo, que salvaria o povo. Então tudo isso aí Timóteo foi aprendendo com a mãe e com a avó dele. Eles sempre estudavam a Bíblia juntos. E Timóteo foi crescendo cada dia mais, crescendo e aprendendo sobre Jesus. Até que ele entregou a vida dele para Jesus, pediu perdão pelos seus pecados e o Senhor Jesus entrou no coração dele. E Timóteo começou a falar do amor de Deus às outras pessoas. Timóteo quer dizer honrando a Deus, o nome de Timóteo quer dizer honrando a Deus. Olha que nome lindo, né? E de repente ele morava em Listra. Paulo, que era um missionário que pregava a palavra de Deus em todas as cidades, saía de lugares e lugares para pregar, para falar do amor de Deus, veio até a cidade de Listra, era onde Timóteo morava com a mãe e com a sua avó, né? E ele ouviu muito falar sobre Timóteo, as pessoas falavam sobre Timóteo e Paulo quis conhecê-lo. Então Paulo e Timóteo começaram a andar juntos. E Paulo sabia que dali um tempo ele ficaria velhinho e precisaria que alguém continuasse a falar do amor de Deus, né, para as pessoas. Então Paulo começou a falar, a ensinar Timóteo as coisas de Deus, a palavra de Deus, as coisas do Senhor Jesus. E os dois começaram a caminhar juntos. E Paulo começou a levar Timóteo em todas as viagens que ele ia para outras cidades, outros lugares, e Timóteo acompanhava ele. Timóteo devia pensar, ficar preocupado por um lado, né, porque Paulo sofreu muito por algumas cidades que ele passou, porque muitas pessoas não acreditaram na palavra de Deus e quiseram até matar Paulo. Paulo sofreu bastante, mas Timóteo persistiu, permaneceu e continuou firme com Paulo. Olha aqui, aqui os dois. Aqui os dois quando começaram a viajar juntos para falar do amor e da palavra de Deus para as pessoas, certo? E sabe, crianças, depois de algum tempo eles acabaram se separando, né? Paulo teve que ir para outros lugares, outras cidades, só que ele pediu para que Timóteo ficasse em Éfeso, que ele precisava falar do amor de Deus para pessoas. Então lá foram formadas igrejas e ele precisava continuar falando do amor de Deus para aquelas pessoas, porque elas precisavam crescer em Jesus, aprender mais de Jesus, certo? Então olha aqui, Timóteo pregando para as pessoas, falando do amor de Deus para o povo lá, né? Assim foram formadas as igrejas, né? Então Timóteo ficou ali e Paulo teve que ir para outra cidade. E sabe, crianças, mesmo assim, com as dificuldades que Timóteo enfrentava do dia a dia, Paulo começou a mandar cartas para Timóteo. Sabe para quê? Para deixar ele mais alegre, para ajudar ele nas dificuldades. E a Bíblia, lá no Novo Testamento, tem 2 cartas que Paulo mandou para Timóteo. 1ª e 2ª Timóteo. Olha só, tá vendo ali? Dessa forma, ele estava
ajudando Timóteo a cada dia nas suas dificuldades. E ele disse para Timóteo que para ele crescer, ele precisava continuar crescendo também em Jesus, né? Não é porque ele pregava a palavra de Deus que ele já sabia tudo. Não, ele precisava crescer a cada dia. E Paulo deu 5 dicas do que ele devia fazer para crescer a cada dia. Está escrito nas cartas dele, tá vendo aqui, ó? Essa é a mão do crescimento, crianças, ó. Olha só, tá vendo? Então, a primeira coisa que Paulo falou aqui, ó, no nosso dedinho, ó, no polegar, Paulo falou para ele assim, que ele devia ler a Bíblia, a palavra de Deus, todos os dias, para ele crescer cada dia mais, certo? Foi 5 coisas que ele falou, certo? A segunda coisa, estão vendo aqui, ó, segundo dedinho, que ele devia orar todos os dias. Nós devemos orar todos os dias, falar com o Papai do Céu todos os dias. Você não conversa todos os dias com o papai, com a mamãe? Oração é conversar com Deus. Então nós precisamos conversar a cada dia com o Papai do Céu, né? Todos os dias da nossa vida, certo? A terceira coisa que Paulo falou que Timóteo devia fazer para crescer em Jesus, olha lá, ó. Ó, aqui o terceiro dedinho. Era falar do amor de Jesus para todas as pessoas, para as pessoas que ele encontrasse, que ele conhecesse. Devia falar do amor de Deus, falar desse Deus maravilhoso que nos ama, que nos guarda, que cuida de cada um de nós, certo? A quarta coisa, olha lá, ó, estão vendo o coração branquinho? Ele falou que era para ele se purificar, manter o coração puro, sem pecar, sem fazer as coisas erradas. Então essa era uma das 4 coisas que faria ele crescer a cada dia no Senhor Jesus, certo? E a quinta coisa, olha aqui, ó, estão vendo uma igreja? Que ele devia ir à igreja, estar junto com outras pessoas, né? Assim como nós vamos à igreja, nos encontrar com os irmãos, né? Tem crianças que vão para a escola bíblica dominical aos domingos para ouvir a palavra de Deus. Então foi isso que Paulo falou para Timóteo que ele devia fazer para ele crescer a cada dia. Você lembra do nosso versículo? Segundo Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, criança, depois desse processo todo que vocês passaram junto com a tia Mônica, de saber a página dourada das ruas de ouro, que a gente quer ir para lá andar nessas ruas de ouro, depois nós aprendemos sobre o pecado, que a gente deve evitar o pecado, pedir para o Senhor ajudar a gente a não pecar. Depois nós aprendemos sobre a página vermelha, sobre o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz pelas nossas vidas, certo? Aprendemos a página limpa, que nós recebemos esse presente, o nosso coração fica limpo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nos arrependemos das coisas erradas que fizemos. E por último, hoje, nós aprendemos sobre a cor, a página verde, que quer dizer o quê? O crescimento. Para eu crescer, para que nós cresçamos em Jesus, nós precisamos a cada dia ler a palavra de Deus, porque eu vou conhecer mais a respeito do meu Deus, do meu Jesus. Eu preciso orar todos os dias, né? Ter essa comunhão, essa conversa com o Papai do Céu. Eu preciso falar do amor de Deus para as pessoas quando eu estou na fila do banco, na fila da padaria, quando eu estou no parquinho brincando, falar para outras crianças que Jesus ama cada uma delas, certo? A quarta coisa, manter o coração limpo, procurar não pecar, não fazer as coisas erradas, né? E por último, ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, para estar junto com outras pessoas. Sabe, crianças, para nós crescer no nosso corpo físico, nós precisamos comer a cada dia, né? Nos alimentar para a gente poder crescer, certo? Agora, para nós crescer espiritualmente, para nós aprendermos mais do Senhor Jesus e sabermos falar do amor dele, é através desses 5 passos que a tia falou. Eu acredito que se hoje o apóstolo Paulo, missionário, estivesse aqui perto da gente, ele falaria a mesma coisa. Vocês precisam crescer no Senhor Jesus Cristo. Então é dessa forma que nós vamos crescer. Amém? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no final, amém. Coloca a tua mão no coração com a tia Mônica e repete, por favor. Papai do céu, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, hoje eu aprendi
sobre a página verde, sobre o crescimento. Pai, eu preciso crescer no Senhor Jesus. Eu preciso te conhecer cada dia mais. Me ajuda a fazer a tua vontade. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e vem morar no meu coração. Me ajuda a falar do teu amor para os meus amiguinhos e para os meus familiares. Pai, visita aqueles que estão doentes nos hospitais e nas casas, trazendo a cura sobre eles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Se você fez essa oração de repetição com a tia Mônica, eu quero ouvir aqui na minha casa. Você grita aí bem alto. Amém! Dia feliz. Poxa, criança, chegou o momento da nossa despedida. Ah, que peninha. Mas não precisa ficar triste, não. Semana que vem nós vamos estar aqui novamente, ok? Vamos ver aquilo que Papai do Céu quer falar conosco. Agora que nós terminamos as 5 histórias do livro Sem Palavras, né? As 5 páginas. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco na semana que vem, tá bom? Você vai vir? Eu vou aguardar você no canal do YouTube, tá? Convida teus amiguinhos, fala pro papai e pra mamãe para não perderem para assistir com vocês, tá bom? Para que todos juntos nós possamos ouvir aquilo que Papai do Céu quer falar no nosso coração, tá? Já tô com saudades, que Deus te abençoe, que Deus dê muita saúde para você e para todos da tua casa, ok? Se agasalha, não teima com a mamãe e com o papai de sair por aí sem se agasalhar, tá bom? Por favor, para não ficar dodói, ok? Come toda a comida para poder ficar forte, tá bom? E nós nos vemos então semana que vem. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês.